Deus, ele deu a majestade para a nova Israel. Bom dia para todos vocês que estão vendo e ouvindo o programa agora, nesse horário, não é? Deus abençoe você, que você possa estar tendo um dia abençoado por Deus. Hoje é a nossa última aula sobre a história de Israel. Semana passada nós falamos sobre os profetas de Deus, homens importantes que viveram durante o período dos reis. Você se lembra que antes disso, não é? Nós tínhamos os juízes, e então, através dos juízes, Deus trazia a sua mensagem, e o último juiz foi Samuel, e quando o povo pediu o primeiro rei Saul, Samuel, então, deixa de ser um juiz e passa a ser o primeiro profeta. E vimos vários profetas durante esse período, falamos sobre o trabalho deles, importante, a mensagem deles sobre Deus, não é? Sobre a natureza de Deus, sobre o pecado do povo, a necessidade do arrependimento e sobre o dia do Senhor, não é? Que Jesus viria um dia para trazer a salvação para todos. É um trabalho importante destes homens e muito corajoso, porque não era fácil falar para o rei, para o povo, que eles estavam em pecado, que eles precisavam se arrepender, porque senão Deus iria trazer um juízo sobre eles, não é? E esse juízo aconteceu com a Assíria, vindo e levando as 10 tribos do norte, Israel, para a escravidão, e depois este juízo veio com a Babilônia. 150 anos aproximadamente depois, levando as 2 tribos do sul, Judá, para o cativeiro. Então, um trabalho importante destes homens. E vimos que alguns destes profetas, não é, como Ezequiel e Daniel, principalmente, estavam ali com o povo de Deus durante o exílio. E alguns profetas, como nós falamos também na semana passada, como Ageu, Zacarias e Malaquias, estavam com o povo quando eles retornaram do exílio. Então, um trabalho muito importante destes homens. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse período do exílio, mas principalmente sobre o retorno do povo para a sua terra, para Jerusalém, depois do exílio. Os judeus ficaram 70 anos. E quando eu falo judeus, eu estou me referindo às 2 tribos do sul, Judá. Eles ficaram 70 anos como escravos na Babilônia. Interessante que durante esse período, com certeza, muitos sofreram demais, morreram, não é? Perderam as suas casas, suas propriedades, mas no cativeiro babilônico, eles viveram vidas, podemos dizer assim, normais. Não eram como escravos, como eram lá no Egito, como eram na Assíria, o Reino do Norte, não é? As 2 tribos do sul, que falamos, Judá, esse povo, quando foi levado para a Babilônia como escravo, eles tinham vidas aparentemente normais, não é? Eles tinham liberdade para poder casar, liberdade para ter seus próprios lares, liberdade até para plantar, para cultivar um pouco da terra durante esse período lá no cativeiro. Olha um exemplo comigo. Vamos lá para o profeta Jeremias. Pegue a sua Bíblia comigo. Hoje nós vamos ver várias passagens. Abre lá comigo em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias 29, como um exemplo dessa liberdade que o povo tinha no cativeiro na Babilônia. Jeremias 29, vamos ler os versículos 5 e 6.
Jeremias capítulo 29, versículos 5 e 6 diz o seguinte. Vamos ler o versículo 4 também. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Olha só como era a vida destes exilados na Babilônia. Eles tinham liberdade para casar, para morar nas suas casas, para plantar e colher dos seus frutos. Interessante isso. Parece até que eles tinham alguma liberdade de se reunir em adoração. Olha um exemplo disso no profeta Ezequiel. Ezequiel. Vai comigo para Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel é um dos profetas durante esse período do cativeiro, não é? Então, olha comigo Ezequiel, capítulo 20, que nos dá uma ideia dessa liberdade que o povo tinha, até mesmo para se reunir. Capítulo 20 de Ezequiel, olha comigo o versículo 1. Versículo 1. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Ezequiel escrevendo essas palavras, não é? Alguns dos líderes vieram consultar o Senhor e se sentaram na frente do profeta Ezequiel. Então, parece que até durante esse período de cativeiro, além dessa liberdade para construir casas, plantar, casar, parece que eles tinham uma liberdade até mesmo para se reunir, para adorar o Senhor. Mas nós aprendemos em Daniel que, infelizmente, o povo daquela região, não é? Os babilônicos e os medo-persas, eles eram idólatras. E, infelizmente, durante aquele período de cativeiro, a idolatria, ela foi ordenada, inclusive para o povo que estava lá, o povo de Deus, as 2 tribos de Judá. O livro de Daniel é um bom exemplo disso. Daniel, no capítulo 3, nós não vamos ler o texto, mas você pode marcar aí, você lembra, não é? Aquela estátua do rei, que todos deveriam se ajoelhar e adorar a estátua do rei. Então, a idolatria estava presente, infelizmente, naquela terra, na Babilônia, e era uma ordem para o povo de Deus praticar a idolatria. Infelizmente, alguns judeus acabaram perdendo a sua fé. Alguns judeus, lógico, não entenderam o porquê deste exílio, deste cativeiro, ficaram bravos com o Deus Todo-Poderoso e perderam a sua fé. Olha no mesmo livro de Ezequiel. Agora vamos ao capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, vamos ler os versículos 25 e 26. Ezequiel 18, 25 e 26 diz o seguinte: Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto. Não são os seus caminhos que são injustos?
Se um justo desviar-se da sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Então, com certeza, alguns judeus não estavam entendendo este juízo de Deus. Estavam se revoltando, dizendo que Deus aqui, né, não era justo. E Deus está dizendo, olha, quem sabe são vocês que não são justos. Mas alguns, infelizmente, durante esses 70 anos no cativeiro, perderam a sua fé. E os livros de Daniel e de Ezequiel, esses dois profetas, são ótimas fontes de informação durante esse período de cativeiro. Leia o profeta Ezequiel, leia o profeta Daniel, e você terá uma excelente fonte de informação sobre esse período das duas tribos, Judá e Benjamim, durante esses 70 anos no cativeiro. Interessante que quando o povo está retornando agora, depois dos 70 anos, junto com Esdras e junto com Neemias, não é? Estes dois livros principalmente, Esdras e Neemias, junto com o livro de Ester, nos ajudam a entender este retorno do povo. Nós não vamos ter tempo aqui no nosso estudo de ler o livro de Esdras e de Neemias, mas leia, faça esse exercício em casa, e você vai entender muito bem o período pós-exílio, não é? O retorno agora do povo para Jerusalém. E o livro de Esdras nos ensina que a identidade das tribos foi preservada durante aquele período, não é? Eles tinham os seus livros de genealogia muito bem preservados e cuidados. Olha comigo um exemplo. Volta então para o livro de Esdras. Você está aqui em Ezequiel, é bem antes, não é? Antes até mesmo do livro de Salmos, do livro de Jó. Esdras, vai comigo para Esdras, logo depois de 2 Crônicas. Esdras, capítulo 2. Olha comigo aqui os versículos 59, começando no 59. Vamos ler um pouquinho aqui, para a gente entender que, mesmo durante o período do cativeiro na Babilônia, a identidade das tribos foi muito bem preservada. Esdras, capítulo 2, começando no versículo 59, nós entendemos o seguinte: os que chegaram, né, aqueles que estão chegando em Jerusalém, os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Idã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Rabaías, Racós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado pelo nome do sogro. Eles examinaram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e foram considerados impuros para o sacerdócio. Mesmo sacerdotes, mas que não conseguiam comprovar a sua linhagem, não eram considerados para o sacerdócio. O povo, no seu retorno, depois do exílio da Babilônia,
preservou muito bem a identidade das tribos. E junto com Esdras e com Neemias, o louvor no templo ao Senhor foi restaurado. Neemias retorna e reconstrói os muros da cidade de Jerusalém, que tinham sido totalmente destruídos quando o exército babilônico invadiu a cidade de Jerusalém. E Esdras retorna e reconstrói, recomeça o louvor ao Senhor no templo em Jerusalém. Durante o período do cativeiro, eles não tinham o templo, não é? Mas como vimos em Ezequiel, dá-se uma ideia de que eles tinham liberdade para se reunir, para adorar a Deus, mas não no templo. Isso somente em Jerusalém, não é? Agora, muitos judeus não esqueceram da terra em Canaã, da sua terra. E eles se lembravam, existem alguns salmos, não é, escritos durante este período, em que o povo está se lembrando de como era bom lá em Israel. E muitos não se esqueceram, lógico, da sua terra. E agora, quando os reis medo-persas vão permitir que o povo de Deus retorne, muitos vão retornar, com Esdras e com Neemias. Alguns vão morrer, não é, durante os 70 anos do exílio, alguns vão decidir ficar naquela terra sob o domínio medo-persa, mas muitos deles vão voltar para a sua terra. E é essa história que é contada nos livros de Esdras e de Neemias. Interessante uma ideia aqui, que eu encontrei num livro, dizendo que as sinagogas começaram durante este período de cativeiro. Você sabe que a sinagoga era um local de reunião dos judeus fora de Jerusalém. Porque em Jerusalém havia o templo. E o templo era o local de reunião, de adoração ao Deus Todo-Poderoso, Jeová, não é? É El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Fora de Jerusalém, aqueles que moravam longe, e principalmente agora no período do exílio babilônico, onde eles não podiam voltar para Jerusalém por 70 anos. A sinagoga, então, começa desde esse período do cativeiro, e nós vamos ver exemplos das sinagogas, então, nos livros no Novo Testamento, não é? Mesmo durante a vida de Jesus, antes do Novo Testamento começar, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos sinagogas sendo mencionadas. No livro de Atos, nas viagens missionárias de Paulo e dos seus companheiros, você se lembra que Paulo ia primeiro para a sinagoga. Se naquela cidade tivesse uma sinagoga, era para lá que Paulo iria. Tessalônica, por exemplo. Filipos não tinha uma sinagoga. Então Paulo vai para uma reunião de oração perto do rio, onde Lídia foi convertida. Mas a sinagoga começou durante este período de exílio. O templo em Jerusalém havia sido destruído pelo exército babilônico. Havia sido destruído e, infelizmente, deuses, estátuas de deuses e todas as coisas colocadas dentro do templo, ouro e prata sendo levados de volta para a Babilônia, e o templo do Senhor destruído. E os judeus não podiam voltar para Jerusalém. Por isso, locais, então, mesmo no exílio, foram construídos
aonde a lei de Moisés podia ser lida, ensinada, e eles tinham um local de oração e de adoração a Deus. Interessante essa ideia, não é? Que a sinagoga começou durante esse período de exílio, 70 anos. Você se lembra que em 586 antes de Cristo, a Babilônia invade Judá e leva as duas tribos como escravos. Você desconta 70 anos, dá 516, não é? No ano 516, o templo em Jerusalém é restaurado durante a vida de Esdras. E nós vamos ler um texto que fala sobre isso. Mas 70 anos no cativeiro. Então, lá, eles adoravam a Deus em locais que foram construídos, chamados de sinagogas. E este costume, então, durou durante toda a vida do primeiro século, segundo século, terceiro séculos, ali principalmente no primeiro século, que nós temos a Bíblia, o Novo Testamento, sendo escrito. Agora, depois de certo tempo, mesmo antes dos 70 anos serem completamente completados, o povo começou a retornar para Jerusalém. Então, junto com Esdras, junto com Neemias, você tem o livro de Ester e você tem os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes 6 livros, Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias, estes 6 livros foram escritos durante o tempo em que os judeus estão retornando para sua terra, para Jerusalém, para reedificar a sua cidade, os muros em volta de Jerusalém e o templo que foi construído por Salomão, não é? Quase 500 anos atrás, e que foi destruído pelos babilônicos. Então você tem, nestes 6 livros, Esdras, Neemias, Ester, Ageu, Zacarias e Malaquias, todos escritos durante este período do retorno. Os reis medo-persas, você se lembra de alguns, não é? Dario, Ciro, Xerxes, Artaxerxes, alguns outros reis medo-persas dominavam o mundo durante esse período. A Babilônia havia caído e a Medo-Pérsia, os reis da Mídia e da Pérsia, dominavam o mundo naquela época. Eles conquistaram a Babilônia no ano 539 antes de Cristo. A Babilônia conquistou Judá em 586. Então, praticamente 50 anos depois, a Medo-Pérsia conquistou a Babilônia. E eles agora é que dominavam todo aquele mundo, inclusive Israel, a terra lá em Canaã, não é? Os primeiros judeus começaram então a retornar para Jerusalém no ano 536. Pouco tempo depois da Medo-Pérsia dominar a Babilônia, os judeus recomeçam a sua volta. E eles voltam, em primeiro lugar, com Esdras. Olha comigo o livro de Esdras, vamos para o capítulo 1. Esdras, capítulo 1. E nós temos uma certeza maior dessas datas, porque existem os reis medo-persas, que são muito bem documentados na história, quando eles começaram a reinar,
quando eles deixaram de reinar. Então, de acordo com essas datas que temos na história, nós então datamos com uma precisão muito grande estes eventos que eu vou falar agora. Então, os primeiros judeus começam a retornar para Jerusalém no ano 536 antes de Cristo. Eles foram para o cativeiro no ano 586. Então, 50 anos dos 70 já haviam se passado. Mas mesmo antes de completar os 70 anos, então, nos 50 anos, eles começam a retornar para Jerusalém. Olha o livro de Esdras, capítulo 1. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: no primeiro ano, está vendo aqui? A gente consegue datar muito bem por causa disso. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Olha o 4. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Um rei pagão, o rei Ciro, o rei da Pérsia, então está fazendo uma proclamação. E o que o rei falava era lei. E ele está dizendo: olha, eu vou reconstruir o templo em Jerusalém. Qualquer um que queira ir é bem-vindo. E vai receber ouro, prata, bens, animais e ofertas para ajudar nessa reconstrução do templo. Olha que interessante, não é? Deus usando um rei pagão, como ele já fez várias vezes antes, para cumprir o seu propósito. Agora o rei Ciro, né? Então, as pessoas vão começar a voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, que havia sido completamente destruído 50 anos antes pelos babilônicos. E o templo, então, é completamente restaurado 20 anos depois, no ano 516 antes de Cristo. Vamos continuar lendo o livro de Esdras. Vamos agora para o capítulo 6. 20 anos já se passaram desde que os primeiros judeus retornaram para Jerusalém, e agora, aqui no capítulo 6, no versículo 5, no versículo 15, quer dizer, nós lemos o seguinte. Vamos voltar um pouquinho? Eu quero ler um pouquinho mais aqui no capítulo 6, para nós entendermos o que está acontecendo. Agora nós estamos no rei Dario, um outro rei. E olha só, começa aqui no versículo 1 do capítulo 6.
O rei Dario mandou, então, fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia. A Babilônia já tinha sido destruída. Nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média. E nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou. No primeiro ano do seu reinado, lembra o que nós lemos lá no capítulo 1 de Esdras? 20 anos já se passaram, agora tinha um novo rei, o rei Dario, e ele vai encontrar exatamente aquela proclamação que o rei Ciro havia feito. Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém. Nestes termos, que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura, 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. E os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares, no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Olha que interessante, né? O rei Dario vai fazer uma pesquisa e encontra o decreto que o rei Ciro, 20 anos atrás, havia promulgado. Aquele que nós lemos no capítulo 1 de Esdras, sobre a reconstrução do templo. E o que eu achei interessante nessa leitura está aqui no final do versículo 4. O custo será pago pela tesouraria do rei. Como seria bom, não é? Se nós pudéssemos levar esse texto para todas as prefeituras da nossa cidade e mostrar e falar, olha, não é? Nós vamos construir um prédio para que a igreja do Senhor se reúna neste local. E a prefeitura é que vai arcar com o custo. Seria tão bom, né? Se nós pudéssemos fazer isso. Imagina, um rei pagão, o rei Dario, né? O rei Ciro naquela época, mas agora o rei Dario lendo isto, que a própria tesouraria do rei seria responsável pelos custos da reconstrução do templo. Pula agora para o versículo 15, capítulo 6 de Esdras, versículo 15. Tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Versículo 14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel. E os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi construído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Conseguimos, então, colocar uma data com grande exatidão para a reconstrução do templo, o 6º ano do reinado do rei
Dario, o ano de 516 antes de Cristo. E aí completamos os 70 anos, não é? O povo agora tinha o seu templo novamente, na cidade de Jerusalém, para recomeçar a adoração ao Senhor no templo. Isso com Esdras, né? Esdras responsável pela reconstrução do templo e de reiniciar o louvor a Deus no templo em Jerusalém. Agora, um pouco mais para frente, nós temos a história de Esther, não é? Alguns anos mais para frente, talvez aí uns 35 anos mais para frente, nós temos a história de Esther, né? Durante este período, nós ainda temos a Medo-Pérsia dominando o mundo, e Esther, você se lembra, é uma judia que vai se casar com um rei da Pérsia. E através dela, através da coragem de Esther, o povo judeu não vai ser exterminado. Nós temos essa história no livro de Esther. Se você quiser abrir comigo lá no capítulo 2, você tem Esdras, Neemias e logo depois o livro de Esther. Esther, capítulo 2, vamos ler somente um versículo. Depois você pode ler o livro de Esther. É um livro pequeno, mas um livro muito, muito interessante. Olha o capítulo 2, versículo 16. Como a rainha Esther vai salvar os judeus do extermínio. Capítulo 2, versículo 16 diz o seguinte: ela, né, falando sobre Esther, ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Então, temos mais uma vez essa data, não é? E essa data corresponde ao ano 479 antes de Cristo. A rainha Esther vai, então, até o rei Xerxes e conta para ele, né, o que vai acontecer. E você tem o restante da história, não vou contar ela aqui, mas ela acaba salvando o seu povo, o povo judeu, de ser completamente exterminado durante este período. Nós já temos aqui a cidade de Jerusalém reconstruída com Neemias, já temos o templo em Jerusalém reconstruído e o louvor sendo restaurado, não é? Sendo completamente recomeçado com Esdras, e agora nós temos Esther salvando, sendo um instrumento de Deus para salvar o povo da extinção. Um pouco mais tarde, Esdras vai retornar mais uma vez para Jerusalém com mais judeus. Não é? Os judeus voltaram para Jerusalém várias vezes, não foram todos de uma vez só. Foram vários retornos, o povo foi voltando aos poucos. E agora, um pouco mais tarde, Esdras, mais uma vez, retorna com mais judeus para Jerusalém. Volta para o livro de Esdras, vamos no capítulo 7 agora. Esdras, capítulo 7, começando no versículo 1. Temos uma data de novo aqui, porque temos um outro rei, né, da Medo-Pérsia. Olha o versículo 1. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Ilquias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias,
filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Você tem toda a genealogia de Esdras. Esdras era um sacerdote. E ele vinha na linhagem do sumo sacerdote. Você se lembra? Dentro da tribo de Levi, todos sacerdotes. Uma família da tribo de Levi, a família de Arão, sumos sacerdotes. Esdras era descendente de Arão. Versículo 6. Esse Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Então, um pouco mais tarde, Esdras vai retornar para Jerusalém com mais judeus. Aqui nós já estamos no ano 458 antes de Cristo. No finalzinho deste período de retorno pós-exílio. E depois nós temos Neemias. O livro de Neemias é um livro muito interessante. Talvez a gente até faça um estudo aqui sobre Neemias. Muito interessante o livro. Mas Neemias retorna mais ou menos nesse período. E ele, então, vai reconstruir os muros na cidade de Jerusalém. Vai para o livro de Neemias, logo depois de Esdras. Olha o capítulo 1, versículo 1. Nós temos uma outra data aqui. Neemias 1, versículo 1. Palavra de Neemias, filho de Racalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, então você tem no 20º ano do rei Artaxerxes, o mesmo rei que Esdras havia descrito ali. No mesmo rei, agora no 20º ano. Então, alguns anos depois, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então, temos uma data aqui, 20º ano do rei Artaxerxes. Pula para o capítulo 6 de Neemias. Vamos ler o versículo 15. Neemias volta, então, com a função de reconstruir os muros, uma proteção, não é? Sobre a cidade de Jerusalém. Olha o versículo 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Neemias, então, completa essa reconstrução do templo. E pelas datas que temos dos reis, nós podemos colocar essa reconstrução no ano 444 antes de Cristo. 444. Para terminarmos essa parte, não é? Nós temos, então, o profeta Malaquias. É o último profeta que temos no Velho Testamento. E Malaquias viveu aproximadamente durante o período dos anos 430 antes de Cristo. Último profeta que nós temos ali, depois que o templo já estava reconstruído,
os muros da cidade já estavam reconstruídos, o louvor a Deus já estava restaurado. Malaquias vem, e ele então vai trazer a sua palavra, não é? Você pode ler o livro de Malaquias, um livro pequenininho, mas muito importante, sobre este período. O ano 430, aproximadamente, antes de Cristo, e depois de Malaquias. Nós temos, então, esse período, que chamamos de um período de silêncio, de 400 anos. De Malaquias, viveu aproximadamente no ano 430 a.C., até o nascimento de Jesus. A Bíblia fica em silêncio, não é? Existem livros escritos durante este período que contam a história dos judeus durante o domínio grego, por exemplo. Mas nós não temos isso na Bíblia. Não são inspirados por Deus. São livros de história, livros interessantes de ler para sabermos o que aconteceu com os judeus durante esse período. Mas inspirados pelo Espírito Santo, nós temos então Malaquias, no ano 430, e depois um silêncio, até o nascimento de Jesus. E com isto, nós terminamos, então, essa história de Israel. Desde a escravidão no Egito, nós vimos, até agora, o povo voltando do exílio da Babilônia. Eu espero que você tenha gostado deste estudo, que você tenha aprendido junto comigo. Eu aprendi muito neste estudo, mas eu espero que você tenha aprendido e, principalmente, colocado em prática as lições que nós aprendemos juntos aqui. E a lição principal é obediência. Obediência aos mandamentos de Deus. Se você quiser bênçãos e vida, o segredo é obediência aos mandamentos de Deus. A desobediência, fazer do jeito que eu quero, só vai causar prejuízo. Desobediência é igual maldição e morte. Obediência é igual bênçãos e vida. Qual escolha você vai fazer? Eu já fiz a minha. Obediência aos mandamentos de Deus. Eu espero que você também escolha obedecer. E Deus vai abençoar você com muitas bênçãos e com vida. Deus abençoe você. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Deus fiel.